Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente que horas você vai acompanhar essa conversa com o Evangelho, mas desde já a gente agradece, fica muito feliz com a sua presença. Curta, compartilhe, comente, troque ideias, façam perguntas, né? A gente sempre está aqui para acolhê-las, acolher a cada uma da melhor forma possível. E como sempre, acolho com muito carinho, com muita alegria aqui para essa roda de conversa comigo, meu querido irmão Marcelo Barros. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Darlan. Alegria de estar com você de novo e com todos e todas que fazem parte dessa roda de conversa. Com certeza. Estamos aí no tempo do advento, né? Um tempo tão esperado, tão forte da igreja. O terceiro domingo do advento, mas para ser mais preciso, estamos chegando à segunda parte do advento. Nas duas primeiras semanas, os textos litúrgicos, eles nos convidavam mais a expectativa do reino. Na segunda parte, né, que a gente inicia hoje, somos convidados a preparar com mais intensidade a própria festa do Natal. E esse domingo é o conhecido como Domingo da Alegria. E aí, Marcelo, para começar a sua participação nessa roda de conversa, por que, que esse domingo é conhecido como o Domingo da Alegria? Porque desde a antiguidade, a celebração deste domingo começa pela palavra alegrai-vos. É a palavra de Paulo na carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos digo de novo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Então, é essa proximidade de Deus, de Jesus, do Natal, que marca a alegria deste domingo. Se chama Domingo Gaudete porque a primeira palavra em latim era essa, alegrai-vos. E acho que, no meio de um tempo de expectativa, é quase como se fosse um grito de carnaval, um anúncio, um ensaio, né, da festa que está chegando. É isso, Darlan. Excelente. Daí também eu lembrei do Evangelho Gaudium, né? Que é a alegria do Evangelho. Muito Alegria bom a do gente só rememorar. E aí, propositalmente, eu não disse inicialmente qual era o evangelho que a gente estava rezando nessa semana. A gente conversa sobre o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do segundo ao 11º, do 2 ao 11. E, como sempre, Marcelo, eu gostaria de pedir que você nos contextualizasse, né, como que a gente pode entender a súmula desse trecho do evangelho. O Evangelho de Mateus ele é feito sempre da seguinte maneira: há uma palavra de Jesus e depois há ações que Jesus faz. O capítulo 11, o primeiro versículo do capítulo 11, termina o discurso de Jesus de envio aos discípulos, que ele manda os discípulos em missão. E aí, a partir do versículo 2, começa um tempo de crise ou de questões, de controvérsias. Jesus não é compreendido. E é interessante porque a primeira dificuldade não é com o inimigo, não é com gente que é pagão ou ateu, é com o profeta, o amigo de Jesus, talvez a pessoa mais próxima de Jesus no Evangelho, João Batista. E o Evangelho conta que João está na prisão e João entra em uma espécie de crise de vocação. João faz perguntas, manda perguntar a Jesus: você é aquele que deveria vir ou nós vamos ter que esperar por outro? Que você nos decepciona. Por que João tem essa dificuldade de compreender, de acolher, de aceitar a missão de Jesus? Porque João anunciou uma vinda do Messias, do Cristo, na linha do julgamento de Deus e de um castigo de Deus. Deus castiga essa sociedade que não vale nada, não presta, está errada, essa sociedade perversa. Então, Deus vai intervir, vai castigar
e vai fazer triunfar o seu Cristo. Mas Jesus chegou numa atitude totalmente diferente, curando os doentes, convivendo com os pecadores, não falando nenhuma palavra de julgamento, de vingança, de castigo. E o João disse: tem alguma coisa errada. Ele não está cumprindo a Bíblia fala outra coisa. E aí mandou perguntar isso ao João. Esse é o evangelho de hoje. Excelentemente contextualizado, diga-se de passagem. E por falar, né, nesse contexto, é muito interessante acompanhar essa crise de fé, né, de João Batista. Porque no contexto daquela época, né, João faz a Jesus a mesma contestação que hoje muitos cristãos fazem quando alguém cumpre essa missão libertadora, né? Será que isso não é mais político do que religioso? E na Igreja Católica de hoje, quantos católicos, se pudessem, não fariam ao Papa Francisco, né, os mesmos questionamentos que João Batista fez a Jesus? E diga-se de passagem que existem até padres, bispos, né, cardeais que, de uma forma ou de outra, acabam contestando o Papa Francisco e acabam por se perguntar se ele ainda cumpre o evangelho ou se mudou para outra coisa. E aí a pergunta é o seguinte, Marcelo: que luz nova que esse evangelho nos traz hoje? Pois é, porque é como se você tivesse duas possibilidades de ler os textos bíblicos que anunciam a vinda do Cristo. E existem aqueles textos que João Batista estava se referindo, que são textos de julgamento, textos de anúncio do julgamento de Deus sobre o mundo. Mas Jesus não quis se basear a missão dele nestes textos. Jesus se refere a outros textos. Existem dois tipos de profecia. A profecia da denúncia, do grito, da luta, da briga, digamos assim, e a profecia da consolação, do cuidado, da cura, principalmente para quem está ferido. Quem está fragilizado, não adianta você chegar e ainda fazer mais peso em cima. E os profetas, depois do exílio da Babilônia, eles foram profetas de consolação. E Jesus se colocou mais nesta direção. Então Jesus disse: vão e digam a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos escutam, as pessoas doentes ficam curadas, e aos pobres e oprimidos é anunciado a libertação que Deus vai trazer. Esse é o projeto de Jesus. Então, se isso se realiza na igreja, no mundo, significa que o evangelho está sendo cumprido. Se não se realiza, pode ter uma bonita religião, pode ter muito culto, muito cântico, muito incenso, muito paramento, mas não tem evangelho. Muito bem. E aí, Marcelo, Jesus fala muito bem de João Batista, né? Só que o Evangelho o mostra meio que em crise e duvidando de Jesus, conforme a gente já falou agora há pouco. Esclarece para a gente, por favor, o que é que está por trás disso? Como que a gente pode entender melhor esse processo? Acho que há uma relação que não é apenas entre João e Jesus, ou Jesus e João, é entre a comunidade dos discípulos, a comunidade de Lucas, que escreve o Evangelho nos anos 80, e a comunidade dos discípulos de João Batista naquela época. E aí havia uma discussão: quem é mais importante, Jesus ou João Batista? Qual é a diferença dos dois? E aí o Evangelho tenta clarear isso, dizer: João é muito importante. Jesus disse de João: entre as pessoas nascidas de mulher, nunca houve alguém maior do que João Batista.
É um elogio que ele nunca fez a ninguém, só a João. E, ao mesmo tempo, Jesus continua, diz o Evangelho, afirmando: entretanto, o menor no reino do céu é maior do que João. É uma sentença enigmática, Darlan, que provavelmente o que significa é: o reino de Deus ultrapassa toda essa história de quem é mais importante, quem é menos importante, de modo que o menor, a menor criança, a pessoa menos assim visível, tem tanta importância quanto. O reino do céu é de outra ordem. É isso que Jesus quis dizer. Importantíssima essa reflexão, né? Não naturalizar, não tornar como algo que todo mundo, entre aspas, tem acesso, né? Não que seja restrito, mas que a gente não é algo comum a todos, vamos dizer assim, né? E aí, como sempre, a gente conclui as nossas rodas de conversa com uma reflexão. Também em nossos dias, muitos irmãos e irmãs veem a realidade atual e se perguntam que sentido ainda tem a missão, o anúncio da salvação, diante do tipo de religião que a gente tem visto nas igrejas. Eu convidaria cada um e cada uma a pensar o que significa a missão. As questões que João Batista, né, fez para Jesus tinham um sentido mais ou menos assim. Será que não está na hora da violência de Deus contra todo esse absurdo, né? Ou ainda, como lidar com tantos líderes religiosos, né? Padres, bispos, pastores, que se revelam ainda como falsos profetas? Você percebe que Jesus não responde diretamente à pergunta de João. Ele faz uma referência a profecias diferentes que mostram a compaixão e a misericórdia divina com os necessitados. E as suas ações de misericórdia e de vida, sobretudo para aqueles que mais precisam, né? Os enfermos, os pobres, os impuros, os excluídos. E até hoje, Jesus não responde que a solução para essa crise só pode vir através de uma, como é que eu posso dizer, de uma radicalização do cuidado com os mais abandonados, né, com os mais necessitados, e por uma atitude de mais humanidade ainda do que já fazíamos até então. E esse Natal será para nós, e esse Natal será Natal para nós se cada uma de nós formos esse Cristo que deveria vir e de fato veio para testemunhar o amor e a compaixão divina pelos necessitados no coração do mundo e nas nossas comunidades. Não é isso, Marcelo? Isso, Darla. Muito obrigado pela mensagem. Um bom domingo, uma boa semana para vocês. Como os cristãos antigos diziam no Advento, Maranata, vem, Senhor, vem. E a gente fica nessa alegria desses dias que se aproximam do Natal. Beijo no coração, Maranata, excelente domingo, excelente semana. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. E a gente segue, como sempre, caminhando. Feliz ano novo litúrgico.